na celebração dos 30 anos do programa de pós-graduação em Geologia da Unicinos. Nada mais justo, nada mais bacana, não é, do que a gente trazer para celebrar com a gente aqueles que fazem esse programa acontecer, não é? Os nossos egressos, os nossos pós-graduandos, aquelas pessoas que, não é, buscam no nosso programa a sua qualificação, né, e que depois leva isso adiante, não é, de uma forma ou de outra, nas suas trajetórias pessoais. Se na graduação a formação profissional, a busca, né, de uma formação profissional é a maior meta de cada um, e normalmente a gente entra lá adolescente e sai adulto, né, a maior parte das vezes isso acontece. A pós-graduação é uma escolha que a gente faz, e uma escolha que a gente faz com muita propriedade, muita consciência, pensando justamente nesse plus a mais que a gente quer ter como profissional, não é? E hoje eu quero convidar para contar um pouco dessa escolha e dessa trajetória, né, para vocês, dois alunos, né, dois egressos, a Leslie e o Jorge, né, ambos estrangeiros. A Leslie é chilena, o Jorge cubano, não é? E nessa busca de um lugar para se qualificar, ambos procuraram e escolheram o PPG Unicinos, não é? Porque entenderam que aqui eles podiam, não é, encontrar aquilo que eles queriam para si. Não é? E eu não vou dar muito spoiler, né? Vou convidar cada um para vir falar um pouquinho de si, para marcar então esse nosso início, né, de ciclo de palestras, e apenas, né, dizer para vocês que ao longo então de 2022, né, nós teremos a cada mês então uma dupla de egressos aqui falando das suas trajetórias, né, contando as suas histórias. E acho que é um espaço bem bacana para a gente ouvir, se inspirar, não é? E quem sabe, não é, até trocar uma ideia sobre essas escolhas com os colegas. Então, ao final de cada fala, nós teremos primeiro a Leslie, depois o Jorge, e ao final, então, da fala dos dois egressos, a gente tem aí um espaço para perguntas, né? Então, se alguém tem perguntas, e pode colocar aí no chat, eu vou tentando administrar aí as perguntas para depois apresentar, então, para a Leslie e para o Jorge, até porque não sei se a gente vai ter tempo, né? Dependendo das perguntas, cada um pode fazer pessoalmente, mas se a gente tiver muita coisa, talvez eu tenha que mediar e não consiga abrir o espaço para cada um. Tá? Então, quem quiser adiantar suas perguntas, colocando no chat aqui da nossa transmissão, né, eu consigo, então, depois passar para a Leslie e para o Jorge responder. Mas vamos lá, né, porque vocês não vieram aqui para me escutar, vieram para escutar os colegas, e vou chamar a Leslie, então, para começar essa palestra aqui. Tudo bom, Leslie? Oi, professora, tudo bom? Muito obrigada pelo convite a participar neste ciclo de palestra do PPG Unavallagen. Estou muito feliz de ser parte disso, sim. Que bom, eu vou deixar a palavra contigo, então, vou me fechar aqui, né? E porque a gente quer te escutar. Bom, tá bom, professora. Tá, boa tarde a todos vocês que estão escutando. Eu sou Leslie, então sou chilena, e, bom, meu sotaque também, vocês compreendem um pouco que eu fiquei, pela pandemia, pelo Covid, afastada 2 anos lá no Chile. Então, meu português não está muito bom, mas eu vou tentar falar o melhor possível. Cuando a profesora Renata y a profesora Joyce falaron para nós sobre participar de este ciclo de palestras, era contar nossa experiência no programa do PPG da Unicinos. Então, eu quero começar contando como eu cheguei a Unicinos. Bom, eu sou do Chile, de uma cidade que fica no centro-sul do Chile, que se chama Talcahuano. Ela tem temperaturas de hasta uns 22 graus só, assim que meu primeiro impacto do Brasil foi a temperatura muito quente para mim, eu sempre fico assim com muito calor aqui no Brasil. E eu sou geóloga, eu estudei na Universidade de Concepción, eu fiz minha graduação lá,
E nos últimos anos da graduação, eu comecei a estudar tudo o que era focalizar-me, em realidade, em sedimentologia, em paleontologia de Antártica e Patagônia chilena. Eu fiz meu TCC nessa área de estudo e quando era o ano 2015, eu conheci a doutora, atual doutora Cristina Trevisan, que ela fez doutorado na Unicinos. Ela agora é paleobotânica do Instituto Antártico Chileno, mas eu conhecia ela quando ela era estudante. A gente compartiu um campo, acho que o 2015, 2016, e ela era alumna da professora Tânia Dutra. A professora Tânia, ela também foi professora da Unicinos, lá no Chile é muito reconhecida por sua pesquisa lá na Antártica. E elas começaram a falar para mim sobre a universidade, sobre Unicinos. Aí eu tive a possibilidade também de conhecer o ano, eu não lembro muito bem, mas não sei se foi o ano 2016, 2017, que eu conheci o professor Gerson Faut, que é o ator coordenador do ITT Oceania. E, nossa, estes três maravilhosos pesquisadores, eles falavam muito para mim como era Unicinos, tudo isso. Y cómo era fuerte a Unicinos en las áreas de paleontología, de sedimentología y de estratigrafía. Es ahí como, acho que o ano 2017, eu estava terminando um trabalho lá em Chile, e a Christine falou para mim, Leslie, você quer seguir estudando, assim, fazer o mestrado? E eu pensei, tá, eu gostaria de fazer um mestrado, eu não sabia se fazer lá no Chile ou em outro país, e aí ela falou para mim, tenta na Unicinos, acho que seria legal para você ir para lá, estudar na Unicinos, porque é muito forte o que você faz, que eu já fazia sedimentologia, e comecei a encaminhar todos os documentos, eu fiz a prova, as entrevistas, mas tudo em espanhol, porque eu não falava nada de português. Eu não sabia que ia dar certo, eu só postulei, acho que foi em novembro. Já nesse entonces eu trabalhava em um projeto lá no Chile de conexão com a Antártica, do Instituto Antártico Chileno. E eu tinha que ir para a Antártica esse janeiro de 2018, era a minha primeira experiência antártica. Eu não sabia nada ainda da Unicinos, quando chegou, acho que o 1º de janeiro, depois do ano novo, eles encaminaram para mim um e-mail falando que eu já estava aprovada para fazer o mestrado lá na Unicinos, mas eu ia para a Antártica o 4 de janeiro, então foi muito rápido. Eles falaram para mim que eu tinha que encaminhar um monte de documentos. Eu lembro muito que eu estava fazendo a mala para ir para a Antártica, fazer acampamento antártico, e eu estava encaminando um monte de documentos para a Unicinos. Aí a professora Renata era a atual coordenadora do pós, e ela falou para mim, não, tranquila, você tem tempo até, acho que fevereiro, para encaminar tudo. Assim que eu fui para campo, fiquei um mês lá na Antártica, voltei de campo, eu tinha campo lá em Patagônia, aí eu solicitei voltar de campo mais cedo, porque, nossa, eu tinha que estar o 1º de março lá em Brasil, fazendo todos os documentos. Aí eu voltei do campo dia 27 de fevereiro, fui para minha cidade, que fica na metade do Chile, fiz o voo para Porto Alegre e eu cheguei o 1º de março aqui na Unicinos, com 30 graus de calor. Nossa, para mim foi um pouco chocante. Eu não tinha muita roupa de verão, porque lá no Chile é muito frio, então foi muito corrido, muito rápido. E aí a Cris, que a Cris estava terminando seu doutorado, esse ano, ela me ajudou um monte a fazer todos os documentos para eu entrar na Unicinos, fazer o RG do estrangeiro, a documentação do Banco do Brasil. E eu comecei a estudar na Unicinos. E, nossa, foi muito legal para mim, porque eu não conhecia muito da geologia e paleontologia do Brasil. Eu peguei, acho que a maioria das assinaturas que tem na Unicinos, e eu comecei a fazer. Para mim, o primeiro, em realidade, o problema, não sei se foi problema em si, foi o idioma, o linguagem. Eu falava só espanhol. Eu cheguei e todo mundo me compreendia, porque eu falava um pouco mais devagar, assim, mas às vezes eu não compreendia nada do português de você, porque era muito rápido, foi bem, o primeiro
foi um pouco difícil, mas depois o mundo foi muito querido comigo, ele falava mais devagar, então, nossa, os professores falavam mais devagar, os professores falavam um pouco em espanhol, um pouco em português, e assim foi indo. E aí eu tive campos aqui no Rio Grande do Sul, que para mim foram excepcionais os campos, porque eu tive a possibilidade de conhecer um monte de locais que eu não conhecia aqui no Brasil, era a minha primeira vez no Brasil também. Então, eu tive campo com o professor Lavina, que é meu orientador, que foi meu orientador do doutorado, e a gente conheceu tudo o que é Caçapava do Sul, como pedra pintada, nossa, foi muito legal. Eu não tinha, lá no Chile a gente não tem rocha sedimentar do período cambriano. Então, para mim, olhar essas rochas muito antiguas foi, nossa, foi sensacional. Eu fiquei chocada com essas dunas do Cambriano, e aí a gente tive também encontros com o professor Paim, lá em campo, também em Caçapava do Sul. Eu tive a possibilidade também de aprender de ignologia, que lá no Chile a gente não tem muito isso, ignologia nem tafonomia. Então, acho que uma das coisas que eu rescato muito da cá do programa é que eu tive a possibilidade de estudar isso, de aprender disso, que são ferramentas muito boas para o que eu faço, que é a evolução paleoambiental do passado. E a gente tive a possibilidade de ir a um campo em Colônia do Sacramento, no Uruguai, que foi muito legal, aprendi muito, essa localidade é excepcional, assim, é ótima. A gente tem afloramentos com um monte de conchas para olhar a tafonomia e tem uma ignologia sensacional, que a gente só olha no livro, acho. Então, para mim foi um enriquecimento do conhecimento de ignologia e tafonomia muito bom. E outras coisas que minha chegada no ensino foi boa, porque eu tive a possibilidade de ir para campo com o professor Rodrigo Horodisky, tafônomo, e fazer estudos de tafonomia lá, que a gente não tem essas opções. Assim que eu tive essa possibilidade e ele foi comigo para campo. A gente pegou dados muito bons e foi muito legal para ele, acho também. E a outra coisa que a gente fez colaboração com um estudante de mestrado da Unicinos, ele foi comigo lá em Patagônia chilena e ele fez seu estudo de mestrado em uma localidade e a gente colaborou muito. Ele se chama Eduardo Guarechi Müller e ele fez seu mestrado lá, assim que foi uma colaboração sensacional. E das coisas que eu mais lembro também, eu tive a possibilidade de participar da Pesquisa Mais, que é esse evento que tem na Unicinos para falar sobre o trabalho que a gente fazia de doutorado, de mestrado ou doutorado, para poder falar mais em espanhol também, porque ou seja, em português, porque a gente eu não falava muito, então eu tinha que praticar o português. Bom, agora não falo também muito bem, mas vai indo. E eu tive a possibilidade de ir ao primeiro congresso, ou seja, ao Congresso Brasileiro de Paleontologia lá em Uberlândia. E isso também foi muito legal, porque aí conheci um monte de gente, de pesquisadores do Brasil, para ampliar o conhecimento da paleontologia do Brasil e conhecer um monte de bons pesquisadores. Dessas coisas que isso foi tudo antes da pandemia. Logo a gente chegou na pandemia, eu justo tive que voltei para Chile porque eu estava sozinha aqui no Brasil, mas consegui fazer tudo bem tranquilo lá. A maioria das coisas os dados que eu tinha, já tinha dados que eu só tinha que processar dados para terminar minha tese, assim que foi bem tranquilo, deu tudo certo e eu sou doutora faz uma semana, só eu terminei a segunda passada, eu defendi meu doutorado, então eu acho que sou a doutora mais nova do programa e deu tudo certo. E uma das coisas que acho que deu certo também foi por meu orientador, o professor Lavina foi ótimo para mim em sua orientação do mestrado e depois do doutorado, porque eu fiz progressão de mestrado para o doutorado. E a gente conseguiu reunir-se um monte de vezes, a gente conseguiu fazer reuniões por vídeo, por Zoom, durante o tempo da pandemia, e eu consegui terminar o doutorado o melhor possível, que eu acho. E dessas outras coisas que eu tenho que falar é a possibilidade de fazer pesquisas em outros projetos. Por exemplo, eu sou parte do projeto Paleoclima, a cargo do Dr. Gerson Fau, do Rodrigo Guerra, do Carlos, do Rodrigo
Scalise, e aí eu tive a possibilidade de ir para a Antártica com o equipo do Brasil. E acho que foi uma coisa, eu só tenho coisas boas para falar disso, dessa experiência, porque foram 57 dias fazendo acampamento antártico. A gente passou Natal, passou Ano Novo, e a gente trabalhou muito lá em campo. O projeto em si fala sobre as mudanças climáticas da Península Antártica, comparando com o Oceano Austral e o Oceano Atlântico durante o Paleoceno e Mioceno. Então, a gente fez uma amostragem para geoquímica e para tafonomia também. A gente olhou ignologia, microfósseis, e nossa, foi muito legal. Eu só tenho... foi uma experiência legal demais, assim, a gente se deu muito bem também em campo, a gente conseguiu fazer um trabalho bom, e é a primeira experiência que eu tinha com essa quantidade de dias fazendo acampamento. Então, foi outra experiência. Eu já tinha ido 2 vezes por Chile, e essa foi minha terceira oportunidade de ir para a Antártica, que eu acho que é maravilhosa, a Antártica. Então, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. E as coisas assim que eu tive que aprender lá, bom, aqui no Brasil, nossa, só para falar assim, eu fiquei chocada com a variedade de frutas, de comida de vocês. Acho que essas coisas são inesquecíveis. Eu tinha muitas saudades. Eu voltei para o Brasil agora, quinta-feira passada, e eu tinha muitas saudades disso. E para mim é quase, eu sempre falo lá para Chile que é muito diferente, porque aqui para mim é quase selva, então é muito verde, é muito bonita, a Unicino é muito bonita. E eu aprendi muito, assim, a experiência foi muito enriquecedora para meu trabalho agora posterior. Então, eu só posso falar coisas boas dessa experiência. Acho que, em geral, é isso o que eu mais lembro da Unicinos. Qualquer dúvida aí, podem falar, professora. Que bacana, Leslie. Então, para a gente fechar aqui a tua fala, e só um minutinho que eu estou com... Está repercutindo aqui, né? Tá. Pronto, agora não vai repercutir mais. Eu estava com 2 aparelhos aqui. Então, para a gente fechar essa tua fala, né? Me diz assim, em 3 palavras, 3 coisas que tu leva do PPGEL contigo na tua bagagem, agora que tu volta daqui a pouco lá para o Instituto Antártico Chileno para seguir teu trabalho. Nossa, 3 palavras. 3 coisas em 3 palavras. Não. Eu sei, eu levo colaboração, a colaboração dos pesquisadores do Brasil, que eu fiz, acho... Nossa, a gente tem muita colaboração com outras coisas, áreas que eu não tinha, assim, reconhecido como microfóssil, pessoal que trabalha com microfóssil, com tecnologia como você. Então, acho que eu levo colaboração, assim, o trabalho de colaboração. O segundo, eu tenho que falar que eu levo comigo, que deu o PPG, o idioma português, além que eu não falo muito bem, mas eu levo comigo, porque aconteceu muito que quando eu tive que dar minha defesa da tese, bom, eu di meu seminário final em português. Quando eu di minha defesa da tese, eu tive que dar em espanhol, porque 2 professores, era um argentino e o outro chileno. Aí o professor Lavina falou para mim, fala em espanhol, que é mais fácil. Aí eu comecei, nossa, eu aprendi toda a geologia e a paleontologia em português, agora tenho que traduzir tudo para falar espanhol. Então muito assim, engraçado. O professor Ravina só ria muito comigo disso. E outras coisas são as novas técnicas que eu aprendi lá. O conhecimento, na realidade. Acho que o conhecimento é outra palavra que eu posso fechar, que o conhecimento não só em geologia, em paleontologia, sino também em como fazer pesquisa. E acho que isso foi bem legal. Eu aprendi muito como fazer outro tipo de pesquisa e também como fazer publicações científicas, porque eu não tinha nenhuma publicação antes de entrar no PPGEO.
todas as publicações que eu tenho são dentro do programa do PPGEO. Então, acho que isso faz conhecimento, colaborações, bom, e o idioma ou a pesquisa, na verdade. Sim. Muito bem, que bacana. Levar um pouquinho do idioma sempre é digamos assim, um troféu, né? Ainda mais um idioma tão difícil como o português. Então... É bem difícil, nossa, e escrever ele, nossa, para mim escrever era muito difícil. É. E colaboração, bom, é a chave mestra, né? Para todo mundo que quer trabalhar com ciência, é fundamental. E que bom, Leslie, que tu levas da gente aqui o conhecimento e, digamos, novas tecnologias ou novas técnicas, né? Não, se não são tecnologias, mas principalmente novas técnicas, né? Dentro da tua bagagem. Esse aprendizado da escrita do artigo, que é onde a gente expressa, né, o resultado do nosso avanço científico. Sim. Muito bacana, muito feliz que essas coisas vão na tua mala. Sim, é isso aí, professora. Muito obrigada. Eu vou então chamar o Jorge para o Jorge contar as experiências dele, né? E aí depois, quando ele terminar, a gente abre aqui um bate-papo para todo mundo. Tudo bom, Jorge? Todo bem. Está ouvindo bem aí? Estou. Então, para mim, bom, eu não disse isso no início, né? Eu deveria ter dito, mas para mim é uma grande satisfação estar aqui fazendo a mediação desses dois egressos, né? O Jorge, porque foi meu orientando, então, uma pessoa que eu convivi muito tempo, né? Então, eu fico muito feliz, assim, de vê-lo, né? Agora nessa posição de doutor e praticando, né, o seu saber, né, colaborando com outros colegas, e a Leslie porque dentro da história dela ali, né, eu pude ter uma colaboração, uma participação que agora eu fiquei sabendo que foi muito importante, que me deixou muito feliz, né, de saber que eu pude colaborar nesse nível, e que é a nossa mais recém-egressa do programa, assim, né? Então, ver uma egressa já saindo com progressão e já tendo um vínculo com o Instituto de Pesquisa, onde ela vai voltar e vai levar, né, essa cultura para lá, é algo que me deixa muito feliz, né? Então, Jorge, eu vou te deixar aqui o espaço para que tu fales de ti, fales da tua trajetória e principalmente o que tu levas na tua bagagem, né? Que foi herança do PPGEO Unicinos. Bom, boa tarde. Meu nome é o Jorge. Eu fiz mestrado e fiz doutorado ali no Unicinos. Como foi que eu conheci o PPGEO? No 2011, eu sempre tive interesse lá em meu país, em Cuba, sempre tive interessado de fazer pesquisa na imunologia. Só que em Cuba não tem ninguém que se dedique à imunologia. Atualmente também não tem, atualmente eu trabalho, me formei no doutorado em 2019 e atualmente eu faço pesquisa no ITT Oceânico, aí na Unicinos. Então eu sigo colaborando com coisas de imunologia em Cuba, mas não tem ninguém lá que se dedique a isso. Então não tinha nenhum programa de pós-graduação que fizesse pesquisa em imunologia e inclusive em paleontologia, focado a paleontologia, era bem difícil. Então, em 2011, eu me formei lá em Cuba na graduação em biologia. Aí comecei a trabalhar de curador em um instituto lá e tive a possibilidade de participar em el Simpósio Latino-Americano de Imunologia que foi na Unicinos, que foi coordenado por a professora Renata. Aí conheci a Unicinos, aí conheci que o programa tinha aulas de imunologia, que tinha a professora Renata, que ela tinha estudantes que faziam pesquisa em imunologia. E então voltei para Cuba com essa ideia de tentar fazer aqui a pós-graduação, né? Aí também estava com outras ideias de ir para a Espanha, fazer uma pós. E finalmente terminou saindo uma bolsa internacional que o Brasil dá para estrangeiros e vim a fazer a pós-graduação aqui em imunologia no mestrado.
E para mim, realmente, foi uma experiência única, sim. Foi uma experiência bem importante, porque eu venho de uma formação de biologia, então não tinha nada de conhecimentos de geologia, e para trabalhar paleontologia em geral também se precisa ter conhecimentos geológicos. Não tinha nenhum conhecimento e o pós-grado, a pós-graduação da Unicino me deu essa possibilidade. Me deu essa possibilidade de aprender de geologia sedimentar, que eu uso até hoje. Então, me deu a possibilidade de poder evoluir a fazer trabalhos donde não fosse só trabalhar com material de coleção, que era o que eu fazia em Cuba. Porque al não ter ninguém que me formara lá, não tinha forma de eu conseguir fazer campo, trabalhar em enologia de campo. Então foi bem importante. Meu mestrado foi bem importante. Aí eu voltei para Cuba quando terminei o meu mestrado. Trabalhamos inclusive com turbiditos de Cuba. Voltei para Cuba em meu trabalho e depois surgiu a oportunidade de fazer o doutorado aqui. E voltei para o Brasil e fiz o doutorado. Já di outras disciplinas, mas algumas complementares que eu não tinha passado no mestrado. E quando terminei o doutorado, me deram a oportunidade, o professor Gerson me ofereceu a oportunidade de fazer pesquisa enológica ali no ITT Oceanium e até hoje estou ali, estou bem feliz porque aí tive que usar a geologia, se não chego a fazer se não chego a aprender de geologia no PPG, eu não tinha conseguido, hoje em dia fazer esse tipo de pesquisa. Então estou bem agradecido. O que tive de diferente que me aportou fora do âmbito da pesquisa e das colaborações, de conhecer novas pessoas? Primeiro, eu venho de Cuba, que é uma ilha do Caribe. O clima é completamente diferente a Rio Grande do Sul. Eu cheguei aqui, quando cheguei, tinha invernos aqui, eu me lembro que eu peguei aqui 2 graus, menos 2 graus, assim. Era um frio que nós não estamos acostumados. O Caribe, praia e quente. Então, foi bem diferente. A outra coisa que eu tive muita experiência também foi com a parte das comidas, que nem a Alessia, assim. A variedade de comida aqui é muito grande comparada com meu país, E então também tive essas experiências, E bom, o churrasco é maravilhoso, que eu conheci aqui também. E além de todo isso, também as amizades que eu fiz aqui, todas as pessoas que eu tenho conhecido até hoje, a cultura de aqui do Brasil, que é muito rica, as paisagens e além de todo isso me deu uma coisa, o PPG me proporcionou também uma oportunidade de conseguir fazer pesquisas e como me ligar o que realmente, como era que o mundo funcionava em relação às pesquisas, Porque lá em meu país, uno faz pesquisas, só que, por exemplo, algumas vezes a internet é limitada, então tu não tem como interagir com o mundo totalmente assim das pesquisas, o que está saindo de última hora dos artigos, é um pouco complicado, Então aqui eu tive essa oportunidade de interagir com todo isso e dar-me a possibilidade de fazer pesquisas com maior colaboração, participar de vários projetos. Atualmente eu participo de vários projetos coordenados por a professora Renata, por o professor Gerson. Então, tenho a oportunidade, me abriu portas para conseguir fazer muitas pesquisas. E bom, outro que foi muito engraçado quando eu cheguei no PPG, o que é a parte mais, foi a parte do idioma. O idioma espanhol e o português tem muitas palavras assim que são, uno acha que quer dizer a mesma coisa, mas com coisas diferentes. Aí nas aulas eu não entendia muitas coisas, mas uno foi assim, perguntava para os professores, mas consegui aprender,
um pouco de português, que sempre é importante, e também isso foi importante. Uno já aprende um idioma e consegue entender um idioma também. Então, para mim, essa parte também foi muito importante. O PPG, o da Unicinos, para uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de geologia, ele está muito bem organizado, entende? Ou seja, tem uma disciplina de sistema terra, que para quem não sabe de geologia dá uma visão geral, e depois vai de lo mais simples a lo mais complexo, que é até estratigrafias de sequências e todo dentro do programa. Então, uno consegue evoluir no conhecimento, por lo menos desde minha parte, que como biólogo, que não sabia nada de geologia. E outra coisa muito legal foram os campos, fazer campos e ver o que tu dava em aula, ver no campo ali, eu acho que sempre é muito legal e tu consegue, já no campo, consegue levar a maior quantidade de conhecimento que deu na aula. Então, para mim foi bem importante. Eu ainda estou na Unicinos, e para mim me abriu experiência. Outra coisa que eu aprendi que foi para mim muito importante foi que o PPG na Unicinos, quando eu passei o PPG, foi quando eu realmente percebi que para fazer artigos era importante aprender a escrever em inglês. Eu não sabia escrever em inglês quando ia fazer o PPG na Unicinos, tanto que os primeiros artigos de meu mestrado foram em espanhol e tivemos que me ajudaram a levar ao inglês. Então aí me abriu essa possibilidade também, que me abriu para ver que os artigos tinham que ser escritos em inglês, que tinha que aprender inglês. Ou seja, foi bem importante para mim. Só agradecer. Muita coisa, né? Eu acho que eu estou meio escura aí para vocês, porque aqui está escuro. Só um minutinho que eu vou acender uma luz. Agora não estou mais escura. Então, Jorge, onde que tu conta para o pessoal onde que tu está trabalhando hoje, não é? Que acho que seria legal, né? O pessoal saber, quem não sabe, né? Quem não sabe ainda, o que tu faz, né? Nesse lugar, e também, né? Tenta colocar aí em 3 palavras, 3 coisas que o PPGEL te proporcionou e que tu leva sempre na tua malinha contigo. Bom, como eu falei assim no início, atualmente eu faço pesquisa sinológica no ITT Oceanium, que antes era ITT Fóssil, agora mudou de nome, e eu faço pesquisa sinológica vinculada a projetos, faço inologia em testemunhos de sondagem, faço também inologia relacionada a interações bióticas, entre predação y otros tipos de evidencias por la parte tecnológica. Y bueno, 3 palabras que yo me llevaría. Bueno, en primer lugar, colaboración. Es importante, todas las colaboraciones que yo conseguí, todas las personas que yo conocí, yo participé en varios congresos aquí en Brasil y conseguí conocer otros pesquisadores, conocimiento. Eu aprendi muito no PPG. O PPG me deu muito conhecimento, muito. Me lembro que uma coisa no início, eu cheguei e a professora Renata me falou, me lembro que estávamos sentados no banco, e me falou, no banco, fazendo minha conta, para fazer a coisa, e me falou, te inscrevi em um curso de carbonatos de Spadini. E eu assim para dentro me falei, carbonatos? O que é isso aí de carbonato? O que eu vou fazer nesse curso aí? E me ajudou muito. Conhecimento foi uma coisa que eu acho que foi o que mais eu ganhei no PPG, no ensino para mim como biólogo, aprender a entrar no mundo da geologia. Porque em Cuba eu trabalhava com pessoas que sabiam de geologia. Só que até eu vir aqui no mestrado, eu acho que eu tinha feito um campo só, porque lá era um pouco mais difícil fazer campo assim, e eu tinha feito só um campo. Então, eu escutava coisas da geologia, mas não via nunca no campo. Então, o PPG me deu
muito conhecimento. E depois também com outros professores fui no campo e aprendi muito. E bom, em terceiro lugar, eu poderia dizer, os churrascos foram bem bons também. Eu não votaria como uma experiência vendo o PPG, mas o churrasco, tenho que dizer que foi uma coisa que realmente me transmitiu muito conhecimento. Mas não, e amizades, e muitas pessoas que foram estudantes comigo hoje, que são professores, que atualmente ainda colaboramos juntos e fazemos trabalhos juntos. Então, eu acho que essas foram coisas importantes que me deu, hein? Super bacana, muito bom escutar vocês falando aí das trajetórias de vocês. Anotei umas coisas aqui na minha mente aqui, mas antes para eu não monopolizar também aqui essa conversa, eu vou abrir aqui. Nós não temos perguntas no chat, mas temos poucas pessoas na sala, então podemos abrir o microfone aí se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Leslie, para o Jorge. Está aberta a sessão de perguntas. Fala, Joyce. Oi, Leslie, oi, Jorge. Muito bom ouvir vocês falarem, né? Eu vivenciei um pouco, assim, de algumas experiências que vocês relataram, estava ali presente, né? Mas, enfim, é bem legal ver a história completa. Eu fiquei querendo saber um pouquinho mais, Leslie, do que tu vai fazer a partir de agora. Tu tá no Brasil, trabalhando ainda, né? Com pesquisa, e depois? Nossa, Joyce, eu não sei muito bem o que eu ia fazer agora. Eu tenho a possibilidade de postular a um postdoc no Instituto Antártico Chileno, mas tudo para o ano que vem. Assim, eu postulo agora e o ano 2023, ou abril, se dá tudo certo, poderia ser uma opção lá. Só que hoje, justo hoje, eu tive outra opção do Brasil e eu não sei o que eu ia fazer. Eu tenho que pensar muito, mas tenho opções, sim. Tenho opções. Sim. Ai, que bacana, abre aí o jogo. Que opção é essa do Brasil? Agora eu também fiquei curiosa, quero saber. É que foi uma opção muito recente, professora Renata. Não sei, ainda eu não acredito em realidade também, porque foi, acho que quase 30 minutos antes que começar a palestra. Eu participo no projeto Paleoclima como pesquisadora estrangeira. E aí o Gerson com o Dr. Rodrigo Guerra falaram para mim que tem uma opção de fazer postdoc dentro do projeto Paleoclima. Olha que legal! Que bacana! Vai dar para melhorar aquele português de novo, então. Então, eu não sei, eu tenho que pensar um pouco, mas foi uma boa opção, é uma muito boa opção. Que bacana, parabéns, Leslie. Obrigada, muito obrigada. Vai ter mais churrasco, Leslie. Eu gosto muito da comida do Brasil. Nossa, eu tinha muitas saudades dela. E a Guaraná, é a primeira coisa que eu bebi chegando no aeroporto em São Paulo. Foi a Guaraná. Nossa, muito bom. A Joyce foi uma das primeiras pessoas que eu conhecia no PPG quando eu cheguei. Porque naquele curso de carbonatos, eu sentei do lado da Joyce. Nós estávamos os dois perdidos naquele curso, né? Mas eu aprendi bastante também. Perdido. Mas a Joyce foi e me ajudou. A Joyce era que já tinha mais. Estava fazendo doutorado, não, a Joyce? Estava terminando. Curso, que ela me ajudou com as láminas de carbonato e tudo, porque para mim aquilo pareciam pinturas assim. Mas tenho certeza que foi uma boa opção, né? Claro que aprender, porque carbonato não é uma coisa fácil, né? E quem trabalha em áreas ou em idades onde os carbonatos são abundantes, né? A gente precisa conhecer um pouquinho, né? Bom, era isso. Obrigada. Vou passar a palavra para os... Muito obrigada, Jessica. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta para Leslie, para o Jorge? Não?
Então, eu vou fazer. Os dois aqui falaram nas suas falas, né, que o campo foi assim um... Tem pergunta aí, Gabi? A Gabi que está lá no MGEL, porque tem gente assistindo vocês ao vivo lá no MHGEL, vocês sabiam? Que legal. Tem pergunta aí, Gabi? Acho que ela está sin som. Gabi, tem pergunta? Não. Vamos ver se vai entrar no chat. Meu microfone está desligado. Pergunta do Rômulo. Fala aí, Rômulo. Que eu transmito. Pode falar. Olá, estão me escutando? Agora sim. Estamos. Eu queria perguntar, talvez não seja, talvez mais para o final, mas qual que é o melhor churrasco que cada um comeu aqui no Brasil? Olha, isso pode gerar discórdia, Rômulo. Tá difícil, nossa. Mas eu vou permitir a pergunta. Eles vão ter que se virar agora, vai responder. É bem difícil. Eu comi muito churrasco aqui já. Eu também, mas eu tenho que falar que eu participei lá no interior, lá em Cruzeiro do Sul, da festa da tripa recheada. E, nossa, aí tinha um churrasco muito bom também. Nossa, Leslie, essa com certeza é única no teu currículo, né? Participar da festa da linguiça recheada. Foi bem isso, eu participei disso. E só tendo vindo fazer ou pós-graduação no PPG Unicinos te proporcionaria. Em outra circunstância, tu jamais iria na festa da linguiça recheada, né? Eu também fui da festa do capelete. Meu Deus do céu! Lá em Santa Clara do Sul. Eu estou achando que o PPGEL também te proporcionou uma imersão gastronômica, não, né? Eu fui a tudo no que me convidaram, assim. Eu fui a tudo, assim. E aí consegui fazer a tripa recheada, que era a colônia alemã, que fica em Cruzeiro do Sul, e a festa do capelete, que fica perto, acho que do Farroupilha, por ali foi. Então, a Joyce está dizendo aqui que nunca ouviu falar dessa festa, e a Fê Luft disse que tu já ganhou a premiação da competição do melhor churrasco. Tá decidido. É isso aí. Então, eu ia perguntar para vocês o seguinte, os dois falaram que, assim, para a gente encerrar, assim, aqui a nossa conversa, né? Mas os dois falaram, assim, muito enfaticamente, digamos, naquilo que vocês levam, assim, de mais, né, precioso da estada de vocês aqui no PPGEL, os campos, né? Os trabalhos de campo, né? E eu queria perguntar para vocês, assim, qual foi a história mais pitoresca que vocês viveram em campo? Ui, nossa. Pitoresca em português é igual que em espanhol, tá? Pintoresca. Tá. Nossa, eu não sei se eu tenho alguma história assim pontual, mas para mim o campo lá no Brasil foi muito diferente que lá no Chile, porque no Chile a gente faz acampamento sempre. Então, eu levava minha vida em uma mochila. E quando a gente teve o primeiro campo no Brasil, eu tive que perguntar para o professor Lavina que eu levo. E aí o professor Lavina só falou, tem que ir você. Só você, tua caderneta de campo, só isso. E eu pensei, mas professor, eu tenho que levar, não sei, o copo, o saco de dormir, porque eu pensava que era como no Chile. Ele falou, não precisa. A gente vai a um hotel, você só vai e curte o campo. E uma das coisas que eu tive que aprender era botar calça normal, porque lá no campo no Chile a gente pode ir com qualquer roupa assim. Bom, eu faço campo no frio, mas aqui no Brasil tem essa coisa da cobra ou serpentes.
eu não, não tinha essa possibilidade de ter esse tipo de coisas. E essa coisa que eu não lembro a palavra em português, professora, acerca dos campos, que é elétrica. Cerca elétrica, exatamente essa palavra. É isso, e lá no Chile não, então eu quase, uma oportunidade, eu ia pegar a mão assim, a firmar na cerca, e o professor Lavina falou, não, Leslie, porque ela é elétrica. Imagine o choque, assim, eu não sabia, então foram como essas coisas, assim, que eu tive que aprender. Aprendizados novos. Para mim, no campo, todo foi novo, hein? Todo foi novo. Eu me preparava para o campo porque eu não tinha feito quase nunca campo assim de geologia, hein? Porque na graduação em biologia a gente fazia trabalhos de campo, hein? E eu me lembro assim, a gente ficava em barraca e essas coisas. Mas eu me lembro que o primeiro campo meu foi eu fui um desastre total. Porque eu não levava martelo, não levei nada, eu fui como se fosse para um piquenique, normal, em calça, aí fui normal, assim como, aí depois me diziam, não, tu tem que trazer as coisas, eu sim levava caderneta e todas essas coisas, mas eu não estava acostumado a fazer campo na geologia, entende? Então, aí as primeiras foram engraçadas, e tem muitas histórias com idiomas, idiomas, sobre todo com o professor Lavina, com o professor Lavina tem muitas histórias, mas agora, neste momento, não vou fazer essas histórias. O professor Lavina tem muitas histórias do idioma espanhol com português. Tem isso também, sim. Ele já fez para todos os estudantes do PPG, eu acho, nossas histórias de idioma minha. A Leslie já conhece também as histórias minhas e o professor Lavina. Mas a vida tem que ser divertida, Jorge. Né? E a ciência também, senão fica muito sem graça. Né? Muito sem graça. E outra pergunta, assim, também do que vocês falaram, né? Vocês falaram muito da colaboração, né? E, claro que dentro de um programa de pós-graduação, como ele é uma rede, né? A ideia é que exista essa colaboração, né? E colaborar entre os pares, entre colegas que são já... que estão fazendo a pós-graduação, assim, é algo que a gente percebe como mais palpável, né? Como foi para vocês, enquanto estudantes de pós-graduação, né, colaborar com pesquisadores já muito renomados? Né? Não estou falando o orientador de vocês, a orientadora de vocês, porque né, não vale aqui nessa pergunta. Mas ambos têm artigos publicados com pesquisadores muito renomados. Como foi essa experiência? Como que vocês se sentiram enquanto né, estudante de pós-graduação em estar escrevendo um artigo e publicando e trocando ideias e discutindo ciência com um pesquisador já renomado internacionalmente? Como foi isso? Bom, para mim, em realidade, foi uma aprendizagem total, porque, como eu já falei, eu não tinha publicações antes de entrar no PPGEO, quando eu entrei no mestrado. Então, para mim, foi aprender tudo, assim, desde fazer a discussão com os professores, que eles têm mais experiências que eu, e tentar explicar o que eu também interpretava, e as discussões foram muito enriquecedoras. Mas também é muito difícil, nossa, é muito difícil tentar chegar a um bom resultado, que todo mundo fique contente também com o resultado do artigo. E eu lembro muito, o primeiro artigo para mim, bom, foi muito rápido, porque eu precisava desse artigo para passar para o doutorado, como eu fiz progressão. Mas o segundo artigo que eu fiz foi mais devagar, e até a professora Renata participou dele, e a gente teve um monte de reuniões e discussões, e foi bem difícil, eu acho que foi bem difícil, que todo mundo concordara e que o artigo fechara bem. Mas deu certo no final e foi muito enriquecedor, porque o artigo foi publicado em uma boa revista, e acho que para a gente publicar e ter essas colaborações é muito legal. E a gente aprende um monte, tanto em escrever em inglês também, porque, bom, o Chile não tem uma base tão boa de inglês, mas a gente tenta.
E estudo, eu também faço a tradução do espanhol para o inglês, que acho que é o mesmo que acontece no Brasil, o português para o inglês, e é bem difícil. Então, é tudo uma aprendizagem total, assim. Para mim, como eu falei, primeiro foi assim como me ligar que se precisava aprender a escrever em inglês. Isso era uma coisa que eu antes de vir para o Brasil a fazer o PPG, a professora Renata se lembra, né? Os artigos do meu mestrado foram do espanhol para o inglês e foi um trabalho. Foi um trabalho. Por uma via cubana. Aí foi... Não é só do espanhol para o inglês, é do espanhol para o inglês por uma via cubana. Ah, sim, e ou seja, me ligou em essa parte de ver que se precisava escrever em inglês. Era uma coisa que eu não tinha em Cuba botada assim na cabeça. E trabalhar com pesquisador renomado foi muito bom, porque além da parte da Leslie que diz que concordar algumas vezes é complicado, por lo menos tú escuchas todas las partes y siempre aprende de todas las partes, ¿entende? De todas las partes siempre se aprende. Entonces, y hasta uno mismo comienza a aprender cómo sobrelevar esas cosas, ¿entende? Cómo poder falar, cómo poder hacer las cosas para tentar que todo el mundo escuchar y tentar que todo el mundo más o menos concorde con las ideas. Eso fue una cosa también que uno aprendió, E o apoio também deles, dos pesquisadores, porque a gente precisa do apoio também de fazer os trabalhos, o artigo científico, e acho que por isso resulta tudo melhor, o apoio que a gente tem. E da confiança, me lembro que a primeira vez no mestrado, quando eu vim para cá, assim, a primeiro artigo assim que eu disse, a professora Renata me falou, não, tem que fazer uma cover letter. Disse, o que é a cover letter? Não tenho ideia o que é uma cover letter. O que tem que fazer a cover letter? O que é a cover letter? Ou seja, uno aprendeu bastante, porque uno tinha essas ideias assim, dessas coisas. Isso sim é verdade. Eu acho que uma das coisas que assim são mais que dão mais satisfação assim quando a gente trabalha com ciência é essa troca, assim, né? Quando a gente trabalha com outro colega e esse colega traz, ele aporta assim um monte de coisas que nos provocam, que nos estimulam, que nos motivam, e isso sempre vai, a gente vai sempre, é que nem vírus, assim, vai arrancando um pedacinho de DNA de cada célula que infecta, né, a gente vai sempre levando consigo na sua bagagem isso vai fazendo com que o nosso trabalho fique mais, como é que eu vou usar a palavra assim, ele tem um caráter mais cosmopolita, mais multitudinário, assim, né? Ele vai deixando aquele território do eu local para um eu mais interessante, porque chama a atenção de mais gente também. Então, trabalhar em colaboração é um troço muito bacana e o fato de vocês já terem tido essa experiência ainda estando na pós-graduação, eu acho que é algo muito enriquecedor, né? Bem bacana. Planos para o futuro? Seguir na academia? Tentar assumir um trabalho de professor ou não? Ficar só na pesquisa? Ainda estou pensando, professora. Faz uma semana que sou doutora, então ainda não. Passou muito rápido. Eu tive que viajar para o Brasil, eu não tive ainda o tempo para assimilar tudo. E agora cheguei e tenho um monte de opções. Mas acho que vai seguir na pesquisa, isso sim. Eu gosto muito disso e, por enquanto, é a pesquisa. Mas no futuro ainda não se sabe. Eu também gosto muito da pesquisa e minha ideia é continuar com a pesquisa. Sempre que exista a possibilidade, eu continuaria. Muito bacana. Eu vou encerrando aqui agradecendo a vocês, principalmente por terem trazido para o programa, né, essas outras culturas, né? A gente ter tido o privilégio de poder conviver com vocês, que trouxeram das suas culturas, dos seus países, né? E que nos permeou, né? De alguma maneira,
permeou os professores e com certeza permeou os colegas também. E a gente é muito grato, né, de poder ter convivido com vocês aqui no programa, né, e na representatividade de vocês com todos os demais alunos estrangeiros que têm vindo aqui para o PPGEL, né, então todos eles, né, sem sombra de dúvida, tem agregado muito valor para o que a gente faz aqui, né? E tem nos ajudado bastante a pensar também o que a gente pode oferecer para um aluno que vem de fora, né? Com uma outra cultura, com uma outra formação, não só em termos de geologia e de ciência, mas também, né? Em termos de acolhimento e de colaboração e de troca, né? De experiências de vida, tá? Para a gente fechar aqui, uma palavra que vocês queiram dizer para os colegas que estão chegando no PPGEL, que estão no mestrado, não é? Que estão aí começando o doutorado. Bom, para todos eles, é só falar que cada um que a gente está começando a fazer doutorado, mestrado, precisam de ter muita força para continuar trabalhando, que sempre é bom, sim, aprender coisas novas, que tenham a mente aberta para aprender de tudo, ir para campo, aprender dos professores e tudo isso que entrega a Unicinos, em realidade. E que é um esforço muito grande, mas quando a gente termina, a gente já fica mais relaxado, tudo isso. E sempre a gente tem coisas boas, assim, que lembrar e aprender, em realidade a vida é uma aprendizagem, então acho que sempre temos que pensar nisso, assim. Bom, eu, por minha parte, falar que aproveitem a experiência que têm os professores do PPGEL da Unicinos, aproveitem a experiência e todo o conhecimento que eles possam transmitir, hein? E que, como falou Leslie, assim, que tenham a mente aberta para todo o conhecimento e para fazer suas opiniões e que aproveitem a pós-graduação, hein? Que claro que como doutorado e mestrado não é fácil, hein? Também não estamos falando também que é uma viagem ao Caribe a tomar banho em praia. Não, é um caminho difícil. Também temos que falar isso aí. Mas olha que a gente fez campo no Caribe. Porque é verdade. O campo foi legal demais, assim, nas praias. Tu conseguia sentir o cheiro do mar, entende? É um pouco diferente. E bom, eu queria também agradecer o convite do PPGEL por a oportunidade. Então, eu não sei se vocês estão acompanhando o chat aí. O Rodrigo manda uma mensagem para vocês. Eu também agradeço, aprendi muito com vocês dois. A Joyce diz: Leslie, Jorge, obrigada por compartilharem suas experiências conosco. A Rita: obrigada, Leslie e Jorge. Eu estou falando Jorge, mas é Jorge, né? Para mim sempre é Jorge. Né? Ótimo terem compartilhado a experiência de vocês. A Joseline Manfroy, egressa do nosso mestrado aqui, já doutora, e hoje trabalhando lá no Instituto Antártico Chileno com a Leslie, né? Jorge e Leslie, muito bom ouvi-los e ter compartilhado momentos e ciência com vocês. Um abração. A Fer, Fernanda Luft, parabéns, Leslie e Jorge, linda caminhada, vocês são ótimos. E o Bernardo manda saudações a todos. Pessoal, muito obrigado pela assistência. Em maio tem mais, né? Fiquem ligados lá no Instagram da Geologia Unicinos, não é? E nas informações aí das celebrações dos 30 anos do PPGEL Unicinos. E eu não vou dar spoilers de quem vem, né? Para ficar ali no suspense, mas em abril nós já estamos com a palestra engatilhada e traremos aqui 2 outros egressos para contar as suas trajetórias para vocês. Obrigado, Leslie. Obrigado, Jorge. Muito sucesso na caminhada de vocês. Obrigado. Muito obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Muito boa noite. Obrigada pela assistência. Tchau.